Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. Programa este que vai ao ar todas as segundas, terças e quartas-feiras, dando continuidade com o programa Palavra da Fé, que vai ao ar às quintas e sextas-feiras. Então, durante toda a semana, você tem a oportunidade de ouvir uma boa mensagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo através desses programas, nessa mesma emissora e nesse horário. E agora vamos fazer nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, na pessoa do empresário Rafael Tenório, da Águas Verdes Mares. Agradecimento todo especial ao nosso pastor Eliseu Torres, por estar nos cedendo aqui o gabinete pastoral para gravarmos este programa. E também do professor Paulo Cajueiro, dono da TV Maceió. Muito obrigada por tudo, por esses momentos tão preciosos que temos estado juntos, seu Paulo, divulgando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vamos orar, ou seja, falar com Deus. Vamos nos comunicar com o nosso Pai querido. Paizinho querido, Pai amado, nós te damos graça por Jesus Cristo, teu Filho, que enviaste para morrer em nosso lugar e nos dar o direito de vida eterna. Muito obrigada também, Senhor, por esse dia de vida, o fôlego da vida que o Senhor nos dá, pela saúde que estamos gozando e também, Senhor, por o sustento que o Senhor nos tem dado. Nós te agradecemos pela vida do nosso telespectador, desde que está sintonizado conosco. Que a tua bênção, a tua paz, a tua graça e misericórdia estejam no lar dessa família, sustentando, guardando, guiando e protegendo. Em nome de Jesus. Amém. E agora fique conosco para ouvir a mensagem da Palavra de Deus pela nossa ministra Patrícia Cioli. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé e esse mês estamos abordando família e falando um pouco também sobre mulher. Vamos aprender sobre a forma certa que você deve se posicionar. Eu quero conversar com você hoje sobre Ana. Eu não sei se você conhece essa história, mas Ana, ela foi a mãe do profeta e sacerdote Samuel. Ela foi uma mulher que marcou uma geração. E eu quero ler com você. Se você tiver com a Bíblia aí neste momento, você pode abrir comigo em 1 Samuel, no primeiro capítulo, a partir do versículo 4. Você vai ver a diferença que é nas nossas vidas quando nos posicionamos da maneira certa. Então, no versículo 4 diz assim: no dia em que Eucana era o marido de Ana, oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. Quero te dizer que naquela época era até normal. Eucana, ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. E Penina, a gente vai ler aqui, ela gerou muitos filhos para Eucana, mas Ana não. E ele, todos os anos, ele saía da cidade dele
ia para outra cidade oferecer sacrifícios e adorar ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Como eu li aqui, Eucana, ele oferecia seus sacrifícios e dava porção, dava uma porção por Penina e dava porções também, oferecia sacrifícios pelos seus filhos com Penina. Mas tinha uma diferença que ele fazia com Ana. Com Ana, porém, no versículo 5 diz, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Eu quero parar um pouquinho nesse versículo para falar um pouco para você. Olha só, Eucana dava para Penina uma porção normal, mas para Ana ele dava porção dupla. Na realidade, aqui, o que Eucana estava fazendo era gerar os filhos que ele ia ter com Ana. Ele estava profetizando para Ana quando ele dava uma porção dupla dos sacrifícios, ofertando a Deus. E ele nem estava com discernimento com isso, mas ele fazia porque o amor que ele tinha por Ana era tão grande, ele fazia isso. Agora tinha uma coisa que acontecia nesse contexto todo. No versículo 6 diz assim, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Preste atenção aqui, eram duas mulheres que Eucana tinha, Penina e Ana. Penina, ela era totalmente fértil, ela gerou muitos filhos para Eucana, mas ela era muito amargurada. Sabe o que eu quero dizer para você? As pessoas, quando elas tentam lhe ferir, as pessoas, quando elas tentam te magoar, elas estão revelando o que ela tem, não o que elas fazem. Então, o que é que Penina fazia com Ana? Penina simplesmente a irritava excessivamente. E o relato aqui na palavra de Deus diz que ela irritava no templo do Senhor. Presta atenção. Agora, bora imaginar comigo. Imagina comigo essas mulheres nas suas tendas, nas suas cidades de origem, como essa mulher Penina, ela era mal amada. Porque se ela irritava a Ana, se ela confrontava a Ana de forma excessiva, imagine na sua casa. Mas ela não fazia isso, eu fico imaginar um pouco mais. Se ela tinha vários filhos, aqueles filhos aprendiam com a sua mãe e, consequentemente, eles também iam irritar Ana. E aí a gente vai ver a partir do versículo 7 o que acontecia. E assim, no versículo 7 diz, e assim o fazia ele de ano em ano. Quem fazia de ano em ano? Eucana ia de ano em ano oferecer e sacrificar ao Senhor, ofertar ao Senhor. E aí no versículo 7 diz, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Sabe, aqui no versículo 7 está relatando que Ana estava em depressão. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Ana, ela escutava as vozes, a voz que Penina falava a respeito dela. E aquilo gerava um conflito interior tão grande dentro dela que ela se fechou, entrando em depressão. Ela chorava e não comia. Duas qualidades, duas características na realidade de uma pessoa que está em depressão. Sabe, nós hoje como mulheres temos tantos afazeres, tantas responsabilidades, tantas coisas, e muitas coisas podem nos afetar o nosso interior, afetar as nossas emoções. E Ana se deixava levar sobre isso. Ana chorava, Ana não comia, Ana vivia amargurada. Por quê? Porque Ana absorvia naquele momento toda a verdade que Penina estava falando. E aí diz no versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Sabe, Eucana não conseguia compreender, porque Eucana derramava todo o amor que ele tinha por Ana. E aí Eucana falava, por que você está chorando, Ana? E por que não comes? Realmente, Eucana ele não conseguia compreender, porque naquele período uma mulher, quando ela não gerava, era algo terrível. Hoje em dia, quando nós casamos, temos um filho, nós queremos ter nossos filhos, constituir uma família próspera, abençoada, e o filho faz parte disso. Agora eu fico imaginar tantos anos atrás, num contexto onde gerar era fundamental para aquela família. E Ana, ela tinha a madre dela fechada. Mas aí, novamente no versículo 8 diz, não continuando, e por que estás com o coração tão triste?
Sabe, Eucana olhava para Ana e via a tristeza dela. E ainda ele pergunta: não te sou eu melhor do que 10 filhos? A Bíblia ela não relata se Penina tinha 10 filhos, mas eu acredito que sim, porque Eucana está dizendo aqui: Ana, você não acha que eu sou melhor do que 10 filhos? Eu sei que, com certeza, a Eucana tinha muitos filhos. E aí, seguindo no versículo 9, diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Presta atenção aqui. Houve uma mudança de posição. Ana começou a ver algo diferente. Ana começou a se posicionar, porque todos os anos juntava ali, Eucana juntava a família, chamava Penina, chamava Ana, se juntavam todos e eles iam ofertar ao Senhor. E todos os anos Ana ficava amargurada, ela chorava, ela não comia, mas chegou um tempo da vida dela que ela deu um basta. Sabe, queridas, muitas vezes a gente tem que se posicionar da forma certa. Eu sei que todos nós passamos por adversidades. Sabemos que no mundo tereis aflições, a palavra de Deus diz, mas a gente precisa ter bom ânimo. Ana, ela se posicionou. No 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela se levantou. Ela, nos sentimentos dela, ainda estava se sentindo frágil, deprimida. Ela ainda estava amargurada. Quem disse que eu e você somos levantadas para viver com aquilo que sentimos? Você pode falar para mim assim: Patrícia, você não sabe o que eu estou sentindo, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a aflição, você não sabe o que é conviver com o marido que eu tenho, ter filhos que eu tenho, a família que eu tenho. Você não sabe o tormento que é essa enfermidade que eu estou passando, a falta na minha casa. Realmente eu não sei. Mas existe um local onde Ana fez, que foi colocar aquela aflição dela aos pés do Senhor. Eu entendi uma coisa, sabe? Eu não sei se você conhece a história sobre Jesus, mas tem uma passagem no Evangelho que diz assim, que veio uma mulher e derramou um perfume muito caro aos pés de Jesus. E ali Judas olhou e disse: mestre, você vai estragar todo aquele perfume, sabe? A atitude de coração que Judas tinha ali era de absorver algo que era para ser dado a Jesus. O perfume foi derramado nos pés de Jesus. Aquela mulher, ela se lançou aos pés de Jesus. Então, o que eu quero falar para você, parafraseando essa história, é que quando a gente coloca aos pés de Jesus, nada pode ser roubado. Quando a gente se lança aos pés de Jesus, nada pode ser tirado, porque a gente lançou nas mãos quem pode fazer alguma coisa por nós, porque foi isso que Ana fez. Ana, ela foi ao Senhor, ela orou e chorou abundantemente. Sabe que a gente não precisa chorar no ombro. Você até pode. Não estou dizendo que você vai ficar sem falar o que você está sentindo, não, mas eu estou dizendo que o único que pode solucionar os seus e os meus problemas é o único que tem a solução completa, que se chama Jesus. Você pode sim dar um telefonema para uma amiga sua, falar com a sua mãe, falar com a filha, falar com o seu esposo, você pode, mas deixa eu dizer, nenhum deles vão poder resolver aquilo que precisa ser resolvido em sua vida. Tudo é um paliativo. Aquele que tem uma solução completa só é Jesus. E foi isso que Ana fez. Ana se lançou aos pés do Senhor. Ela chorou abundantemente, falando com a pessoa certa. E aí no versículo 11 diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu quero parar um pouco aqui com você, presta atenção. Você acha que o Senhor ele não estava preparando a vinda de Samuel? Claro que sim. Você acha que o propósito em criar Samuel no ventre de Ana já tinha sido estabelecido numa eternidade? Claro que sim. O que é que o Senhor estava esperando de Ana? Alinhamento, posição. Ela sair do patamar de olhar as ofensas que
Penina fazia, tirar os ouvidos dos afrontos de Penina e colocar-se diante do Senhor e se ficar pronta para receber aquele que já tinha sido profetizado, que já tinha sido construído no coração de Deus. Sabe, amadas, muitas coisas para acontecer na nossa vida precisa de uma posição nossa. Nós não vamos mudar marido, nós não vamos mudar filhos, nós não vamos mudar ninguém, por mais que tentemos, não vamos conseguir. Mas quando nos colocamos na posição certa, quando não lutamos mais com a nossa força, mas deixamos o Senhor fazer por nós e permitirmos Deus trabalhar dentro de nós. Porque muitas vezes quando estamos passando por dificuldades, nós olhamos para que o outro mude, para que as circunstâncias mudem, mas muitas vezes o que precisa mudar somos nós mesmos. Somos muitas vezes nós que precisamos sermos estruturadas naquilo que Deus precisa fazer. Assim foi o que Ana fez. Ana estava aflita, mas ela se lançou. Ana decidiu ofertar a Samuel, sem nem ao menos Samuel estar no ventre dela. Ana decidiu colocar para Deus, entregar a Deus o maior tesouro que o Senhor poderia dar a ela, que era o próprio filho. E aí o que aconteceu? Demorando-se ela, no versículo 12 diz, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observá-la, o movimento dos lábios. Eli naquele período era um sacerdote, não muito orientado por Deus. Eli não foi um sacerdote segundo o coração de Deus. Se você ler 1 Samuel, você vai poder compreender o que eu estou falando. Mas mesmo assim, Eli, sem ser obediente a Deus, ele tinha unção sacerdotal sobre a vida dele. Mas aí ele começou a observar que Ana simplesmente balançava sua boca e não saía som, mas ela se lançava aos pés do Senhor naquele momento. E aí ele começou a falar no 13, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve como embriagada. Presta atenção, às vezes quando não estamos olhando com o coração de Deus, não estamos discernindo com o coração de Deus, nós vamos olhar uma situação e vamos achar que aquela situação é normal e vamos julgar de uma forma equivocada. Eli naquele momento olhou para Ana e disse, você é uma bêbada. Mas ela não era bêbada, ela estava tendo contato direto com o Pai, ela estava tendo contato direto com aquele que poderia fazer endireitar perfeitamente os caminhos dela. Mas aí ela não se ofendeu por aquilo. E olha que no versículo 14 diz, ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Preste atenção, queridas. Ele olhou para ela e ainda foi ousado em dizer, como é que você fica bêbada aí? Por que não aparta de você essa bebida forte, esse vinho? E nada disso estava acontecendo com Ana. Mas olha a intenção do coração de Ana. Ana, ela decidiu se posicionar da forma certa. Ela eliminou todo vestígio de ofensa que pudesse chegar a ela. Eu acredito que se daquele momento que ela estava conversando com o Senhor, que ela estava entregando o coração dela ao Senhor, se ela não se firmasse na posição certa, também com o sacerdote, com Eli, se ela não entendesse aquele momento, porque ela estava sendo acusada injustamente. Muitas vezes somos acusadas injustamente, queremos revidar com a nossa força, mas deixa eu dizer algo, a nossa justiça é o Senhor por nós, por isso que precisamos nos posicionar da maneira certa, por isso que precisamos andar em amor, por isso que precisamos crer, porque a palavra de Deus diz que o justo, ele vive por fé, e a fé opera em amor. E ali Ana, ela estava andando por fé. E olha só o que Ana respondeu para Eli. No versículo 15 diz, porém Ana respondeu, não, Senhor meu. Ana considerou a unção que estava sobre Eli. Ana considerou a autoridade que Eli era sobre a vida dela. E ela considerou ele como Senhor. E ela disse, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramado a minha alma perante o Senhor.
Ela se posicionou da forma certa. Ela não buscou a justiça dela, ela não precisou se justificar, ela não precisou ir contra ele. Agora imagina, eu posso imaginar eu mesma falando para você, passando por esse momento todo, se fosse comigo, se fosse com você, tantos anos com a madre fechada desejando o filho, tantos anos assimilando aquelas palavras que ofendiam, que machucavam, que trouxe depressão para as nossas vidas. Aí vem uma autoridade, vem um pastor para com a minha vida e com a sua e diz: você é uma bêbada. Como é que eu e você íamos nos posicionar? O que é que a gente ia fazer? Eu acredito que a gente ia lançar uma palavra e ia dizer: como o senhor pastor diz para mim que eu sou bêbada, eu estou aqui orando ao Senhor e o Senhor olha para mim e diz que eu sou bêbada? Não, queridas, Ana não fez isso. Ana estava com o coração completamente rendido ao Senhor. Ana estava com o coração completamente livre de toda amargura e ofensa, que é essa posição que devemos estar. Eu não sei o que é que tem se levantado, como eu disse mais uma vez, eu falo a você, eu não sei quais são os levantes e as dificuldades que você tem passado, mas você não precisa ser a sua justiça, você não precisa se justificar, você não precisa ir atrás e combater com a sua força, você precisa se posicionar e estar na posição daquele que pode ir e fazer ao seu favor. Aí sabe, porque Ana se posicionou da forma certa. Sabe o que Eli fez? Ele teve a liberdade de liberar uma palavra para a vida de Ana, que mudou toda a história de Ana. Ele disse assim: não tenhas, pois, no 16 diz, né? No 17, desculpe. Aí ele falou: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. Primeira palavra que ele falou para Ana: paz. Quando chega a paz, a adversidade que pode existir na sua vida, as tempestades ou as ondas altas, ela vai se acalmar. A paz, ela traz calmaria. Aquilo que estava dentro de Ana, que trazia tanta angústia, ele disse: vai-te em paz. Foi lançada uma palavra poderosa para Ana naquele momento. E ainda disse mais: e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Sabe, queridas, quantas de nós, às vezes, ficamos tão atribuladas, sem paz. Fazemos com que esses problemas que estamos afligindo neste momento na sua vida, ele se torne tão grande, porque não tem a paz. A paz Jesus já deu, é uma posição. Ele lançou da boca dele: vai em paz. Mas Ana fez algo. Ana recebeu a porção que ela veio pegar. Porque quando ela foi no templo, ela foi oferecer e adorar o Senhor da maneira certa. Ela se lançou aos pés do Senhor. Ela se posicionou para com Eli da forma certa. Ela adorou o Senhor. Ela ofertou o filho que ela nem tinha. O que eu e você temos ofertado ao Senhor? O que é que tem sido, o que é que você tem prendido e não tem dado e não tem entregue ao Senhor? São suas emoções? São seus filhos? Seu marido? O que é que você deseja que perfeitamente o Senhor desembarace os seus caminhos? O que é que você tem feito com a sua força e não tem permitido Deus chegar até você? Muitas vezes eu já tive na posição de Ana, chorando e amargurada de alma, porque eu desejei fazer da minha força. E eu digo a você, nenhuma vez eu tive a paz que poderia ser me dada. E nem tive solução daquilo que eu estava tentando fazer com as minhas mãos. Sabe, Deus olha para você como mulher forte. Você é amada. Por mais que você não se ache amada, você é amada. Você é única. Você é perfeita. Por mais que você possa se olhar no espelho e dizer: não, eu não sou perfeita. Eu não sou bonita. Eu não sou amada. Isso tudo são vozes de uma penina falando ao seu respeito. Essas vozes, elas não são a verdade.
Muitas pessoas podem dizer muitas coisas para você, mas qual é a voz que você tem dado ouvido? A voz que Deus fala ao seu respeito ou a voz de tantas pessoas, até mesmo do seu marido, que pode ter lhe ferido com uma palavra que lhe machucou profundamente? Você acha que essa palavra que ele diz é a palavra verdadeira? Não é. Você acha que quando ele fala alguma coisa para lhe ferir, ele quer lhe ferir? Não, ele só está falando isso porque ele não está bem com ele. Porque qualquer pessoa que profere uma palavra que machuca o outro é porque primeiro ela não está bem com ela. Porque uma pessoa, quando ela está bem com ela e ela está bem com Deus, ela não vai magoar o outro. Ela pode até sim decepcionar, porque todo ser humano ele é passível de decepção. Eu e você precisamos só colocar os nossos olhos no Senhor, que é aquele que nunca vai nos decepcionar. Mas a gente tem que se posicionar. Aí o que acontece no versículo 18, que eu acho maravilhoso, é um processo. Ana se preparou, Ana entendeu a estação na qual ela estava vivendo, Ana se perdoou, amadas. Nesse processo todo houve perdão de Ana, houve aceitação, houve ela se permitir ser amada pelo marido dela, porque em tantos anos ela vivia chorando amargurada e ela não deixava o esposo dela amar como ele queria amar. Mas Ana permitiu tudo isso se alinhar dentro dela. Ela pensava que eram as coisas exteriores, mas ela se alinhou com aquilo que precisava dentro dela ser alinhado. E aí, no versículo 18 diz: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Tem algumas versões que dizem: ache a tua serva favor. Sabe, amados, favor, quando a gente recebe favor de Deus, ninguém pode fechar uma porta ou pode fechar algo da parte de Deus quando quer nos favorecer. Nada. É impossível um ser humano, Satanás, seus demônios, o que for, fechar algo onde o Senhor deseja favorecer. E ali Deus estava favorecendo Ana, porque ela se posicionou da forma certa, porque ela adentrou no local certo, porque ela foi buscar a pessoa certa, quem poderia abrir a madre dela. E ela disse assim: assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Deixa eu dizer algo para você que eu tenho aprendido. Toda pessoa que anda em fé, ela é alegre. Não por causa das circunstâncias que ela é eliminada, mas a paz e a alegria, ela é contagiante, elas são irmãs. Então Ana andou ali naquele período, ela decidiu: não vou viver mais uma vida medíocre. Eu não vou viver mais governada pelos meus sentimentos. Eu não vou viver mais governada pelo que eu estou ouvindo. Eu creio naquele que pode transformar um choro em alegria. Ana comeu porque ela precisava fortificar o corpo dela. E Ana se alegrou porque ela precisava fortificar a alma dela. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes a gente quer buscar alegria em muitos locais, num prazer, numa viagem, em alguém. E alegria em nós, verdadeira, nós só conseguimos através da força de Deus em nós. E isso, você pode me dizer: Patrícia, mas eu não tenho vontade de me alegrar. Eu digo a você, muitas e muitas vezes eu não tive vontade de me alegrar pelas adversidades que eu estava passando. Eu tenho uma escolha, você tem uma escolha. As adversidades, elas estão aí. Aos olhos naturais, elas podem ser até verdade, mas aos olhos espirituais elas não são. Elas já são vencidas. Quando você começa a compreender o que Deus diz na palavra dele, quando você começa a conhecer e ter comunhão com o Espírito, sabe, amadas, a sua visão vai começar a mudar e ela vai começar a ir para um nível onde você ainda não estava. Na posição aos pés de Jesus. Quando a gente está e se lança aos pés de Jesus, a gente tem uma proteção. Sabe, Jesus, presta atenção aqui comigo e começa a imaginar você se ajoelhado aos pés de Jesus e Jesus com os braços dele lhe protegendo, a unção, o próprio Espírito lhe protegendo de
todo ataque, de toda adversidade, de todo mal. As coisas, como eu disse, podem até não ser dissipadas de uma hora para outra. Ana teve que fazer alguma coisa. Ana saiu dali, ela se levantou, ela comeu, ela se alegrou. E mais à frente, Ana, ela teve relações com seu esposo. Para quê? Para que Samuel pudesse vir. Para que a promessa tivesse como ser manifestada. Ana fez alguma coisa. O que é que eu e você precisamos fazer? Onde é que nós queremos chegar? Como é que você tem visto as coisas? Onde você coloca a tua visão é o que vai mais aumentar. É onde você está colocando sua visão. A sua visão está nos problemas. Você tem justificado os teus problemas. Hoje eu estava na minha casa e estava meditando. E estava conversando com Deus. E questionando algumas coisas. E aí eu cheguei a um denominador com o Senhor. E disse: Pai, não adianta eu justificar nada com você. Não adianta eu dizer: Senhor, mas eu estou assim por causa disso e daquilo. Não adianta. Porque a sua palavra diz que a tua alegria é minha força. A sua palavra diz que o Senhor abriu o caminho por Jesus e eu posso adentrar. A sua palavra diz que se eu crer em Cristo e confessar Ele como Senhor da minha vida, eu sou marcada e selada com o teu Espírito e sou filha. A sua palavra diz que o preço da cruz foi alto e foi caro e me deu toda a condição daquilo que eu preciso para que eu pudesse ter uma boa vida aqui. O que é que precisamos? O que é que você tem necessidade? Quais são os seus anseios? Tudo vai por onde você se posiciona e o que você escolhe. A escolha está nas suas mãos. Todos os dias nós levantamos com momentos e decisões de escolhas, de trazer para dentro de nós a amargura, a ofensa, a dor, o desânimo, ou trazer para dentro de nós a alegria, o sucesso, a vitória. Enxergar como Deus enxerga, sabe? Eu tenho meditado tanto, Senhor, eu tenho dito: Senhor, eu quero ouvir como o Senhor ouve, eu quero enxergar como o Senhor enxerga, eu quero querer como o Senhor quer, eu quero falar como o Senhor fala. Sabe, parece ser uma coisa assim, tão espiritual. Não, Deus é simples. O Espírito Santo, Ele está conosco, Ele é uma pessoa, Ele é o próprio Deus. E Ele está aqui com você. E Ele quer cuidar de você. Ele sabe das suas aflições como Deus sabia das aflições de Ana. Mas Ele precisava que Ana desse um passo. Passo de fé, passo de entrega, passo de se lançar a Ele e deixar Ele perfeitamente desembaraçar os caminhos. Eu digo a você, se você se lançar nos braços, aos pés daquele que pode solucionar seus problemas, não pelo que você está sentindo, mas em fé, deixar Ele tomar conta de você e receber o amor dele por ti, as coisas vão ficar mais fáceis. A paz que excede todo entendimento, ela vai reinar no seu coração, porque você decidiu optar pela melhor escolha. O que eu tenho a dizer a você é que temos escolhas, e nesse momento eu quero poder orar com você. Fecha teus olhos e eu sei que o Senhor vai falar ao teu coração. Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está assistindo aqui comigo. Eu não a conheço, mas o Senhor a conhece. E em nome de Jesus eu oro para que os olhos espirituais dela possam se abrir, para que ela possa ter um encontro contigo, Senhor. Pai, a encontra, seja através de sonho, através de uma visão, através de uma pessoa que possa ministrar a ela, através dela no quarto orando a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que possa haver um encontro real e genuíno contigo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que essa pessoa ela possa receber completamente o Teu amor para com ela. Senhor, eu rendo graças a Ti por essa vida, pela vida de sua família, estruturada, firmada, na rocha, na casa que pode vir qualquer tempestade, ela não vai se abalar, porque está firmada na rocha. Pai, eu Te agradeço por essa vida. Eu rendo graças, Pai, por esta mulher forte, mulher valorosa, mulher amada,
amada, você é única e você foi constituída para dar certo. Eu oro pela sua vida e declaro os planos e os projetos de Deus agindo e sendo manifesto em você, porque você é amada. Agradeço a você por ter ficado comigo até aqui e até o nosso próximo encontro. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.